Oi, eu sou a Luísa e esse é o podcast O Céu Me Contou. Se você já ouviu a primeira temporada, sabe que aqui a gente fala sobre o céu, os planetas, as casas do mapa astral, de um jeito poético, de um jeito mais leve. Nessa segunda temporada a ideia é diferente. Eu vou contar histórias de pessoas reais que passaram por leituras comigo nos últimos anos, trazendo algumas experiências, desafios, conquistas, medos e descobertas. O objetivo é mostrar como a astrologia pode nos ajudar a compreender os nossos ciclos, lidar com momentos difíceis, perceber as oportunidades e, acima de tudo, a gente a se conhecer melhor. Então, prepare-se para ouvir o céu, refletir sobre a sua vida e se conectar com histórias que podem parecer suas. Capítulo 5. Quando você sente que ficou para trás. Oi, cheguei para o nosso episódio de número 5. Quando você sente que ficou para trás, falar um pouquinho sobre comparação, sobre as nossas estações, sobre o tempo certo das coisas acontecerem. E para falar sobre esse assunto eu vou contar a história da Marina. A Marina tem 31 anos e uma sensação que dói em um lugar muito difícil de explicar. A sensação de que ela ficou para trás. A Marina não tem uma vida ruim. Ela trabalha, paga as contas, tem amigas, faz terapia. Mas existe um nó silencioso que acompanha todos os dias da vida dela. Um sentimento de que era para ela estar em outro lugar. No último ano, várias amigas ficaram noivas, amigas mudaram de emprego, uma viajou para fora do país por 3 meses e a outra está esperando o primeiro filhinho. E a Marina tá ali, na mesma rotina, no mesmo trabalho, nas mesmas dúvidas. E o problema dela não é inveja, é comparação. É aquele pensamento que chega para todos nós em algum momento. Por que a vida para todo mundo anda, menos para mim? Eu e a Marina, a gente teve a oportunidade de se sentar, né, para tomar um café. E ela falou assim, Lu, eu sei que não existe tempo certo, mas o meu parece não chegar. E ela falava com um sorriso triste, daqueles que a gente aprende a usar quando a gente quer disfarçar algum cansaço emocional. E a Marina, ela estava passando por um momento de muita reconstrução interna. Um momento que geralmente é muito silencioso, lento, invisível, mas muito poderoso. E o que eu senti pela Marina naquele momento foi muita empatia, porque eu também já estive nesse lugar muitas das vezes. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que estiverem ouvindo esse episódio também já estiveram nesse lugar. Naquele momento que a gente sente que está atrasada, mas na verdade a gente está sendo preparada. Essa sensação de ficar para trás, eu vejo que ela atinge principalmente mulheres. Nós carregamos algumas metas invisíveis, alguns prazos invisíveis, expectativas invisíveis. Aos 30 eu já devo ter isso, aos 35 eu preciso ter aquilo, eu deveria estar mais madura, já estava na hora de eu estar mais estabilizada. Mas eu vejo que às vezes a gente está correndo uma corrida que não tem vencedor. E que, às vezes, uma linha de chegada que a gente acha que está longe nem é nossa. A comparação com a vida do outro, ela é muito injusta porque ela só olha o resultado. A gente não está vendo o caminho, o contexto, os medos que essa pessoa teve, as renúncias, as escolhas que a gente não viu. E na astrologia tem algo que eu sempre falo e que eu acho muito lindo, que é sobre a gente ter as nossas próprias estações, né? Tem gente que vai florescer mais cedo, que vai desabrochar nova, rápida, como se eu estivesse vindo pronta para o mundo. Tem gente que vai florescer mais tarde. E esse florescer tardio, ele é muito precioso, ele é muito profundo, ele é muito sábio. Porque quando ele acontece, ele vem para transformar tudo ao redor. Tem gente que floresce várias vezes durante a vida. Tem gente que renasce aos 20, se reinventa aos 30, muda tudo aos 40, mas vai continuar se descobrindo para sempre. A nossa vida não é uma linha reta, é uma vida de ciclos, né? É uma vida de estações. E assim como na natureza, não existe a estação errada, existe a estação certa de cada momento. Tem o tempo ali, né? Pensando nas estações do ano, tem o tempo da semente, quando nada aparece, mas tudo está acontecendo ali no solo. Tem o tempo da poda, quando a vida precisa tirar o excesso para crescer mais rápido, mais forte. Tem o tempo do inverno, quando, né, as plantas e a gente vai precisar se recolher, respirar, esperar. E tem o tempo da primavera, quando tudo finalmente faz sentido
e a gente floresce do nosso jeito, no nosso ritmo. E nada disso significa ficar para trás. Significa apenas que a gente está vivendo o nosso próprio calendário e que a nossa estação ainda pode estar chegando. E eu queria convidar vocês a gente fazer um exercício. E esse exercício ele é muito poderoso e eu acho que a gente precisa fazer ele várias vezes, assim, sempre que a gente sentir que tá para trás. Porque eu acho que esse é um tema que quando eu tava, decidindo os temas para essa temporada, esse foi um tema que me tocou muito, porque ele é um tema tão próximo assim a mim e a muitas pessoas ao meu redor, né? Existem muitas Marinas na minha vida hoje e eu sou a Marina muitos dias, muitas vezes, em muitas situações. Então esse exercício é um exercício simples, mas um exercício muito profundo, assim. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e que você respirasse fundo, para nesse momento você estar só aqui comigo. Eu quero que você pense em uma área onde você sente que existe um atraso. Amor, carreira, independência, família. Eu quero que você pense o que você já cresceu nessa área, mesmo que ninguém tenha visto. Eu quero que você pense o que você aprendeu nesse período de espera. O que em você está sendo fortalecido durante essa estação? E talvez a pergunta mais importante: qual que é o próximo passo, pequeno e possível, que você pode dar hoje na direção daquilo que você deseja? Qual semente você pode plantar para que ela floresça na próxima estação? Não precisa acelerar, não precisa correr. A gente só precisa aprender a seguir. Eu queria trazer uma reflexão bônus, assim, de quando a flor não vinga naquele solo. Eu não sei se essa é a palavra certa, né? Eu acredito que não. Mas a gente cresce ouvindo que se a gente fizer muito alguma coisa, se a gente fizer tudo certo, se a gente der o nosso máximo, as coisas vão acontecer do jeito que a gente imagina. Mas a vida real, ela não funciona assim. A astrologia não funciona assim. Nem toda semente vai virar flor. Nem toda flor vai sobreviver ao mesmo jardim. E isso é a natureza. Eu falo que a gente tem as nossas estações, mas a gente tem também os nossos solos. E às vezes o solo que a gente escolheu, aquele relacionamento, aquela cidade, aquele trabalho, aquele caminho que parecia tão certo, não sustenta quem a gente está se tornando. Então o que eu vou fazer, né, se a minha flor não vingar? Quando eu olho para o lado e sinto que todo o jardim de todo mundo desabrochou, menos o meu. Primeiro eu vou respirar. Não existe nada mais doloroso do que achar que não deu certo, né? Que eu não sou o suficiente. Às vezes só significa que não era ali, não era daquele jeito, não era naquele tempo. A astrologia, ela mostra isso o tempo todo. Vão ter trânsitos que vão fechar portas, que vão travar, que vão exigir maturidade. Que não adianta a gente forçar, não adianta querer ser primavera quando o céu está pedindo inverno. E existe uma beleza nisso. A beleza de perceber que a vida não vai ser feita só de ir em linha reta. É feita de dobrar a esquina, é feita de mudar a rota, de deixar para trás aquilo que a gente jurou em algum momento que seria eterno. Às vezes o caminho certo, a estação certa, não é a que a gente quer, é a que a gente precisa.
E tá tudo bem se você não tem tudo que você sonhou agora. Tá tudo bem se uma parte da sua vida parece atrasada. Tá tudo bem se você precisou voltar 2 casas, recomeçar. Isso não define você. Isso vem para te lembrar que existe um solo mais fértil te esperando mais adiante. E esse tempo entre uma tentativa e outra, esse tempo é onde a gente cria raízes. E raiz nenhuma cresce na pressa. Se você sente que ficou para trás, respira. Você não perdeu nada, você não desperdiçou seu tempo, você não está atrasada, você está se preparando. E quando seu momento chegar, e ele vai chegar do jeito que precisar chegar, vai ficar claro porque tudo precisou ser um pouco mais lento, mais profundo, mais intenso. Você está florescendo no seu ritmo, você vai florescer na estação certa e no solo certo. E quando você desabrochar, pode ter certeza que vai ser de um jeito que ninguém vai conseguir ignorar. Espero que a história de hoje tenha te ajudado a perceber algo sobre você, seus ciclos, suas escolhas e seus momentos de crescimento. Lembre-se, cada emoção, cada desafio, cada conquista é uma oportunidade de se conhecer melhor e de olhar para a vida com mais consciência. O céu está sempre aí, silencioso, observando, nos guiando com seus ciclos e movimentos. E se você se permite ouvi-lo, ele tem muito a te contar. Obrigada por me acompanhar até aqui. Até o próximo episódio, onde novas histórias e novas descobertas vão chegar até você. Para acompanhar as novidades, me siga no Instagram, @luarduino. Lá a gente tem conteúdo toda semana, eu divulgo os episódios do podcast e lá você tem o link para entrar no meu grupo do WhatsApp, o Cantinho Astral. Lá a gente fala um pouquinho mais sobre a astrologia, mando algumas surpresas e eu espero te ver lá. Um beijo e até semana que vem.